Salve, salve nação correria, mais um vídeo aqui para te mostrar, para te ensinar, para te exemplificar qual que é a importância e como que você pode fazer para que você tenha sucesso e seja reconhecido, seja uma pessoa benquista, uma pessoa querida no mundo dos negócios, no ambiente de trabalho. Se você já está nesse mundo há bastante tempo, ou se você está começando agora, mas principalmente se você está começando agora, fica aqui porque isso aqui foi criado para você. E mais ainda, se você veio do ensino público. Por que do ensino público, Mayara? Você não fala sobre inteligência emocional, a importância de se relacionar, a importância de se comunicar, e o que que tem a ver a escola pública? O que que tem a ver a escola pública? Porque eu vim da escola pública, a Monize veio da escola pública, as fundadoras da Nação Correria estudaram em escola pública e chegaram no lugar bem longe que dificilmente, sendo bem honesta, tá, gente? Sem jogo de ego, vocês vão chegar sozinhos. E isso qualquer pesquisa rápida pode te provar, tá? O nível como que eu posso dizer? Eu ia falar o nível de aceitação, não, mas não é nem uma aceitação. É o nível de longevidade, né? De cadeiras de liderança que as pessoas ocupam em grandes empresas não estão sendo ocupadas por pessoas como nós. Nós, eu e a Monize, nós ocupamos uma, cada um a sua cadeira, né, obviamente. Nós fomos líderes de grandíssimas empresas e agora a gente criou isso aqui, a nossa correria, para ensinar você como que você também pode chegar lá. De uma forma muito rápida, tá? Não é um curso de fazer curso de aplicada manhã, não é nada disso. É uma coisa muito rápida falando a tua língua, na tua linguagem e como que você faz para destravar algo que você tem. E sim, a gente acredita piamente que só por ter estudado em escola pública você já tem essa habilidade. E já tem mesmo, porque estudar em escola pública é meio que uma sobrevivência, né? Na nossa época era e hoje em dia, que pelo que a gente vê nas matérias, é 3 vezes mais. E vamos falar de uma coisa bastante importante? Eu fiz um vídeo que eu vou tentar deixar na sequência, sobre a importância de você saber se relacionar no trabalho. Você precisa se relacionar. Se tem uma coisa que leva as pessoas muito mais longe na vida dela, é a forma com que essa pessoa se comunica e a forma com que essa pessoa se relaciona com as outras. Você vai ter que aprender a se relacionar. Ah, mas Maíra, eu sou tímido demais. Vai ter que aprender a se relacionar. Ah, mas eu não sei falar. Vai ter que aprender a se comunicar. Ah, mas eu tenho vergonha de. Gente, perfeito que vocês saibam exatamente onde estão os pontos fracos de vocês. Porque é baseado nisso, nos pontos fracos, que você consegue melhorar, né? Vamos começar? No vídeo que eu falei que eu deixo aqui, que é sobre se você aprender a se relacionar no trabalho, eu tirei 6 dicas pautadas dentro de um livro que é best-seller, assim, ele é super vendido desde sempre em toda parte do mundo, que é o Como Influenciar Pessoas eu ia falar merda, eu acho que não é esse tema não. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro super bacana, super é um dos livros de mandamento da, da relação e da comunicação. E agora a gente vai falar sobre uma paradinha que eu tentei pegar outro nome, outra palavra, mas eu acho que é essa palavra mesmo que eu vou usar. Se no outro vídeo falamos sobre a importância de você saber se relacionar, como fazer as pessoas gostarem de você, aqui eu vou trazer a importância sobre você ser líder. Mas, Mara, eu acabei de entrar na empresa, como que eu vou ser líder, né? Você está muito além. Ou eu estou trabalhando na empresa, mas eu estou num cargo baixo, né? Eu não sou líder. Você é líder, sim. Você é líder da sua atividade, você é líder do seu tempo, você é líder da sua demanda, e em algum momento você vai ser líder de um projeto, que seja, pega um projetinho para cuidar, para chamar de seu, uma coisinha pequena. Você não precisa ser chefe de equipe, você não precisa estar num cargo de liderança, de diretoria, gerente, para você ter a postura de líder, porque é demonstrando as atitudes e a postura, o conhecimento, a sabedoria de um líder que você se torna um, meu querido. Anota, pega papel e caneta, ou anota aqui no bloco de notas, só não anota no celular. No celular não, porque o celular vai te fazer parar de prestar atenção.
Papel e caneta na mão, eu também estou com a minha colinha aqui. A minha colinha é no bloco de notas do meu notebook. E não tem nada de errado nisso, tá, gente? Absolutamente nada de errado. Você anotar aquilo que você precisa falar, para que você não esqueça de nada. Errado é você fazer de uma forma aleatória, confiando somente na sua memória, que vai te deixar na mão, tá? Vai te deixar na mão. Estudos mostram que a gente esquece cerca de 40% daquilo que a gente viveu no dia anterior, ontem, tá? Não conta com a sua memória não, anota as coisas. Principalmente em questão de trabalho. O que que você tem que fazer hoje? Eu tenho que fazer isso, isso e isso aqui, ó. São 6 coisas importantes. Dentre essas 6 coisas importantes, quais que são as mais importantes? Entenda que não existe muito uma urgência. A urgência é algo que você tinha que ter feito, você não fez, não entregou no tempo certo, e aí ela passou a ser urgente. E por que que você não fez no tempo certo? Ou porque você é realmente uma pessoa muito relaxada, ou porque você não anotou e esqueceu. Ou porque você tem medo do novo, deixou para depois porque era mais difícil. Ah, então depois eu faço. Não, esse aqui é mais difícil, eu vou precisar de mais tempo, mais atenção, depois eu faço. Ah, não, primeiro eu vou fazer esses pequenininhos aqui, eu tiro da frente, depois eu faço aquele mais difícil. E o depois, meu querido, o tempo não quis te esperar, o depois chegou, a demanda importante virou urgente e você vai ter que fazer. Muito, muito, pode existir outros motivos? Pode, mas muitos dos grandes motivos que vai te fazer sentar na graxa e sair escorregando, muitas vezes para fora da empresa, é você não ter o controle das suas atividades. Então, anota, tá? Vamos falar sobre ser líder baseado nos ensinamentos daquele livro. Eu peguei 9, fiz 9 anotações aqui, coisa rápida, jogo rápido, e vamos falar sobre eles e eu vou dar uma dica. A gente pega uma frase e eu dou uma dica, fechou? Pode ser assim? Seguinte, a primeira é: começa com elogio. Você já tentou fazer a terapia do elogio? Cara, isso funciona muito. Faz no seu relacionamento. Se você tem um companheiro, uma companheira, se você namora, ou se você mora com seus pais, se você tem um amigo, sei lá, se você não tem alguém na tua vida, faça a terapia do elogio. Quantas vezes, quando eu morava com a minha mãe, gente, eu não sei se é uma questão de signo, eu não sei se é uma questão de mapa astral, mas a minha mãe é muito desorganizada. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo inteiro, longe disso. Mas eu tenho um mínimo de senso. Para que eu possa trabalhar em paz, eu preciso ter um ambiente organizado. A minha cabeça, por si só, já é muito agitada, já é muito acelerada. Se o ambiente estiver bagunçado, eu não vou conseguir prestar atenção, não vou conseguir fazer as coisas. E a minha mãe tem, assim, um dom. É um dom. De deixar tudo muito bagunçado. Ela deixa a pista por onde ela passa, assim. Você olha e fala, ah, a Rose passou por aqui. E quando eu morava com ela, a gente tinha muitos atritos por conta disso. E eu me colocava no meu lugar, no tipo, eu moro com ela, né? Eu que moro com ela, se eu não tô feliz eu que saia, mas eu era menor de idade, eu tinha acabado, tinha 17, 18 anos, alguma coisa ali. Eu vou pra onde com 17, 18 anos, gente? E tanto que eu saí de casa bastante cedo, né? E a gente brigava muito, muito, muito. Eu lembro que eu falava, caramba, eu te pedi ontem, né? Eu te pedi hoje cedo. E ela, ah, Maiara, esqueci. Ai, que coisa chata. Ai, que coisa pouca. É só pegar daqui e colocar aqui. Pronto, tá resolvido. E pode ser que para ela realmente fosse uma coisa pouca, mas para mim não, para mim me incomodava, assim, incomodava muito. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu entendi que se eu pedir, resolve? Não resolve. Se eu brigar, resolve? Não resolve. Se eu falar que está me incomodando, resolve? Não resolve. Então, como que eu fui entender? Eu fui pesquisar, na verdade. Eu fui pesquisar. Tanto é que eu sou formada em desenvolvimento humano, para eu conseguir lidar com as adversidades ali, para o que, que eu tenho que fazer para que aquela outra pessoa entenda que está me incomodando e faça aquilo que eu quero que ela faça. Eu fui estudar, né? Eu me formei nisso. E aí eu entendi que o jogo do elogio funciona. Ao invés de eu só falar sobre mim, porque realmente o meu incômodo é meu, e não importa se é a tua mãe, se é teu companheiro, o teu incômodo é teu, é o problema teu. E aí comecei a falar do jogo do elogio, porque o ser humano, ele é egoísta de natureza, né, por natureza. Tanto que muita gente no marketing do digital vende aqui coisinhas de uma forma muito rápida, muito fácil, porque coloca você em primeiro lugar. E aí eu
elogio. Quando minha mãe fazia alguma coisa legal, alguma coisa bonitinha, alguma coisa que eu gostava, eu falei: "Nossa, olha que legal, olha que perfeito que ficou, olha que astral diferente que deu, olha isso daqui que você fez, que bacana". Eu trazia elogios. Na base do interesse? Sim, nunca neguei que não fosse, quer dizer, nunca neguei, também nunca me perguntou, se perguntasse eu não negaria. Mas foi na base da estratégia, vamos dizer assim, estratégia é melhor que interesse, né. Foi na base da estratégia, mas eu comecei com elogios que fez com que o ego dela fosse se inflando, 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 e ela queria mais elogios, então ela foi fazendo mais daquilo que eu gostava, que eu queria que fosse feito. A mesma coisa acontece na vida profissional. Eu tive um assistente também que era muito querido, uma pessoa incrível, pessoalmente falando mesmo, incrível. Só que o profissional dava umas vacilada feia, sabe, dava umas vacilada que não precisava. Uma vez ele falou assim: "Eu sinto muito no meu coraçãozinho que eu não tenha feito isso". Gente, ali na correria do dia a dia no trabalho, eu não quero saber se você tá sentindo no coraçãozinho, na cabecinha, no bracinho, no dedinho, eu quero saber quando é que você vai me entregar o negócio, né. E ele era uma pessoa muito boa, mas ele vacilava muitas vezes com prazo, vacilava muitas vezes com as demandas que ele tinha que fazer, que era a responsabilidade dele. Então, o que que eu comecei a fazer? Ao invés de só chamar atenção para o lado negativo, elogie, comece a elogiar. As pessoas amam receber elogio, elas vão fazer mais daquilo só para que você. E você, o que que você ganha com isso? A sua tranquilidade. Você começa a ser líder de um processo específico, de uma ação específica, você começa a ser líder dali daquele momento específico, mesmo que você não esteja num cargo, né, de liderança. E você vai treinando para que quando você esteja. Então, a dica número um, né, a dica, o ensinamento número um desse livro é: comece com elogios. Elogie as pessoas. Isso tá muito longe de ser puxa-saco, tá? Muito longe. O puxa-saquis, o puxa-saquista profissional, posso usar assim essa palavra? Não merece nada, porque ele tá fazendo só por interesse. E a pessoa que. E dá pra perceber, cara. E a pessoa que percebe isso e ainda assim dá bônus pra essas pessoas faria o mesmo saco. Ponto 2: chama a atenção dos erros das pessoas de uma forma discreta, de uma forma indireta. A pessoa precisa saber que ela errou. Você fez alguma coisa errada, você precisa saber que está errado. Só que, como que vai ser feito isso? Eu vou falar, vou te mandar um e-mail com 1000 pessoas copiadas, vou te expor de uma forma negativa? Claro que não. Você também não vai expor o seu parceiro de trabalho ou o seu gestor, enfim, todo mundo erra, tá? A gente acha que, é só quem tá abaixo erra, coisa nenhuma. Tem muita gente que erra, que tá em cima, que erra também. E aí, como que você pode fazer isso? Você pode fazer de uma forma indireta, chama a atenção das pessoas, fala: "Olha, eu entreguei isso daqui, tá errado, mas eu recebi essa orientação aqui, a orientação estava errada, então como é que, né, poderia a entrega ser diferente?". E faça isso de uma forma discreta, indireta, fala para a pessoa, não precisa falar para todo mundo. É a mesma coisa quando seu parceiro, sua parceira, teu namorado, tua namorada, teu amigo, sei lá, erra com você, você tem a opção de vir aqui na internet e falar: "Olha, fulano fez isso comigo, nã é uma opção sua. Mas você também tem a opção de chegar nessa pessoa e falar: "Querido, né, presta atenção, não foi legal isso que você fez, eu não gostei", e aí você resolve. Essa é uma essa é uma opção saudável, né, vamos dizer assim. A dica 3 é: fala dos seus próprios erros antes de criticar o do outro. Tem uma historinha que mostra nesse livro, que é um cara que tem um avião do modelo XPTO, é um helicóptero, acho que é, um helicóptero do modelo XPTO, não sei, não entendo de helicóptero, se você entende, enfim, acha o modelo aí. Sofreu um acidente quando ele estava voando, o helicóptero caiu, ele sobreviveu, deu tudo certo, mas depois foram entender o que que aconteceu, por que que o helicóptero deu pane, né, e chegou a cair, e eles entenderam que porque naquele helicóptero só podia um tipo de gasolina e foi colocado outro. Ele chegou no quando, né, se recuperou, ficou tudo certo, ele foi na oficina dos helicópteros ali, e encontrou a pessoa que tinha cometido esse erro, que poderia ter custado a vida dele inclusive, mas só custou muito para o bolso dele, porque perder o helicóptero é papo grande, né, é de muito dinheiro. E ele chegou nessa pessoa e falou assim: "Você vai cuidar do meu outro helicóptero ali".
Aí o cara estava super com medo, né, todo melindroso, tipo: "Meu Deus, e agora? Eu fiz o cara quase perder a vida, ele perdeu o helicóptero por um erro meu". E o cara tá dando uma nova chance pra ele, falando: "Vai cuidar do outro helicóptero?". E aí ele falou assim: "Mas por que que você tá fazendo isso?". Ele falou: "Porque eu tenho certeza que você não vai cometer o mesmo erro". Você entende a questão de você apontar falas sobre os erros da outra pessoa, traga um erro seu, e ele falou também naquele momento, né, eu cortei a história da metade, mas ele falou que quando ele comprou um helicóptero há muito tempo atrás, o primeiro helicóptero dele, ele também cometeu um erro parecido. Ele não foi pesquisar, achou que já sabia de tudo e cometeu uma grande besteira. Não custou a vida de ninguém, nem tanto no bolso de alguém, mas ele cometeu um erro. E aí ele fala para essa pessoa, né, eu precisei cometer aquele erro para eu aprender a ter atenção, para eu ter atenção redobrada nisso. E eu nunca mais cometi esse mesmo erro, então ele tá dando essa oportunidade também. Quando você vai cobrar alguém, deixa essa pessoa saber que você também é passível de erro, né, que você não tá só apontando todos os dedos na cara dela, tipo: "Olha, eu também já fiz isso, e como que eu fiz para melhorar? Eu fiz isso, isso e isso". Você deixa a pessoa mais próxima de você, você torna a sua relação mais humana. A quarta dica é: faça perguntas. Isso é uma dica para a vida, tá, independente, se do tema desse vídeo aqui. Faça perguntas para as outras pessoas, deixe as outras pessoas se sentirem interessantes para você. Por que que você fez isso e não aquilo? O porquê que você usou esse método e não aquele? O porquê que você chegou nessa conclusão? Como que você fez para fazer isso? Como que você teve essa ideia? Faça perguntas. Tem até uma analogia, eu acho que eu já fiz esse vídeo, eu não sei, já fiz tantos vídeos aqui para esse canal que eu tô perdida. É tem um vídeo, tem uma história. Tem uma história, uma analogia que uma pessoa pergunta, um menininho, né, alguém de uma idade relativamente baixa, devia ali ter menos de 15 anos, pergunta para outra pessoa mais velha, mais sábia: "Se você tivesse uma decisão muito importante para tomar, como que você avaliaria isso? Como que você faria para medir, os pontos positivos, negativos e qual que é o método que você usaria para de fato tomar essa decisão?". E a pessoa mais velha falou assim: "Quanto tempo que você tem para tomar essa decisão?". Aí o menino falou: "Ah, vamos supor 1 hora". E a pessoa mais sábia falou assim: "Se eu tenho 1 hora para tomar uma decisão muito importante na minha vida, eu vou passar 50 minutos fazendo perguntas". Então faça perguntas, quem faz pergunta ganha o jogo, cara. Próxima dica: permita que a outra pessoa salve a sua reputação. Não chega com verdades absolutas, não chega com dedos apontados do tipo: "Você fez errado porque eu falei isso, porque aquilo, nã nã Não chega com todos os dedos apontados, deixa a pessoa se defender, deixa a pessoa falar o porquê que ela fez aquilo. Isso está muito envolvido com a dica anterior, né, do faça perguntas. Não tenha verdades absolutas, você não estava na cabeça daquela pessoa, você não estava ali naquele momento, você não sabe o porquê que ela tomou aquela decisão, aquela iniciativa, né. Então, não crie histórias com começo, meio e fim na sua cabeça sem antes perguntar para ela. Deixe com que ela tenha a oportunidade de se salvar um pouquinho. Depois eu acho que a dica 6 tá muito a ver tem muito a ver com essa que eu falei sobre o elogio, que foi a primeira dica que eu coloquei aqui, que é o elogio, o menor processo de cada melhoria. Sim, você começa elogiando, aí vai se tornar uma coisa frequente, porque a pessoa gostou de receber aquele primeiro elogio, e você vai tornando aquilo um processo, basicamente. A próxima dica é bem fácil até. Dê à outra pessoa uma boa reputação para ela manter. Se essa pessoa fez alguma coisa importante, deixe com que as outras pessoas do time saibam que foi ela que fez e não foi você. Isso é uma questão de caráter até, gente, eu acho que é uma questão de caráter. Teve uma vez, assim que eu entrei nessa multinacional, não, agora vai vir polêmica, eu não vou citar nome. Eu respondia para uma gerente e tinha a gerente geral da área. E essa gerente geral da área era uma pessoa meio luminosa. E várias vezes eu via ela dando atividades para a gerente fazer, para minha gerente, né, que respondia aqui, fazer, a minha gerente fazia, mostrava para ela e ela falava: "Ah, porque eu falava para os diretores: "Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz", e na verdade não foi ela que fez, foi minha gerente aqui.
E isso é uma questão de caráter. Eu posso usar essa palavra mesmo. Eu sei que, ai, nossa, que forte, né, realmente muito forte, mas é muito sério também. Então, se a outra pessoa fez alguma coisa, deixe com que as pessoas saibam que foi ela que fez. Dê o mérito, né. É importante que você dê o mérito, foi ela que fez, ela mantém a reputação dela. A penúltima dica é: use o incentivo, faça o erro parecer fácil de corrigir. Porque de fato é, gente. Qual é o erro que não é fácil de corrigir? Me fala. Você mandou um e-mail errado. Envie uma errata, envie um e-mail de desculpa em cima, envie um e-mail de explicação em cima. Ah, você deixou de fazer alguma coisa. Faça correndo agora então, ou dê uma sugestão melhor. É, você, sei lá, eu acho que tem jeito para tanta coisa na vida, só não tem jeito para morte, como diria minha avó, né? Então, faça o erro parecer fácil, não crie um bicho de 7 cabeças, uma tempestade no copo d'água, onde dá para ser resolvido com tranquilidade. Então, incentive essa pessoa a sempre olhar a parte positiva. Fiz errado, fiz, beleza, como é que eu faço para corrigir? Porque se você ficar muito focado no erro, no erro, no erro, no erro, a solução não vai vir nunca. E é isso cabe para você também. Quando a gente faz alguma coisa errada no trabalho, a gente sofre muito, muito. Assim, se você é, eu ia falar, se você tem o mínimo de discernimento. Eu posso usar essa palavra. Se você tem o mínimo de discernimento, você vai entender que você fez errado. Agora, o sofrimento, ele é opcional, ele só existe na sua cabeça. O, a mesma energia que você desprende para sofrer por alguma coisa que você fez errado, você desprende para pensar na solução daquilo que você fez errado. É a mesma energia, não vai te poupar, não vai te dar nem mais nem menos tempo. Então, faça o que tem que ser feito. Foca onde tem que ser focado. Você errou, alguém do seu time errou, incentiva essa pessoa a pensar na solução, a dedicar tempo para pensar na solução e não para pensar no erro. E a última dica é: faça a outra pessoa feliz por fazer aquilo que você sugeriu. Quantas vezes você teve uma ideia tal, vou trazer para o seu lado pessoal também, tá, um exemplo claro. "Ah, vamos fazer uma festa com tema Havaí". Tema Havaí por quê? Porque eu quero, que eu gosto, que eu acho legal, são flores, velas, acho bonito. Mas a galera não gosta. A maioria das pessoas não gostaram. Mas você quer tanto uma festa com tema Havaí, então como é que você vai fazer para convencer essas pessoas? Você pode convencê-las de várias formas. Você pode principalmente, trazer pontos que a outra pessoa gosta. Por exemplo, dentro desse livro também tem um exemplo que é uma mulher que morava numa cidade X, que trabalhava com bancos, né, a vida inteira, ela foi bancária, e ela estava se mudando para a cidade Y. Eu não vou lembrando os nomes das cidades aqui também, que eu acho que não vai mudar nada na nossa história. Ela estava se mudando para outra cidade. Só que antes de sair da cidade que ela já morava, ela mandou uma carta para alguns bancos da cidade falando: "Olha, eu sei que a sua dor é essa", porque ela sabe, ela trabalha dentro do banco, ela sabe onde que está a dificuldade do banco. E ela começou a falar: "Eu tenho experiência em tal coisa, e eu estou nesse assunto, eu estou de mudança para a sua cidade, eu acredito que eu possa muito te ajudar a resolver esse problema que você tem". Quantas oportunidades você acha que essa mulher recebeu? Várias. Ela não falou: "Eu quero trabalhar para vocês, olha o meu currículo, olha a minha experiência, olha o meu negócio", não foi sobre ela, foi sobre a solução que ela poderia dar para outra pessoa. Então, use o que que você consegue fazer, o que que você consegue usar de argumento para deixar outra pessoa feliz, para que essa pessoa faça aquilo que você quer. Você entendeu? É basicamente isso, são esses os 9 ensinamentos de como ser um líder, e líder tá para além da cadeira que você ocupa, é líder da sua vida, é líder do pequeno projetinho que você pegou ali para cuidar, líder dos seus processos, líder do seu dia. Como que você consegue fazer para exercer uma boa liderança e se destacar? Se destacar sim no mercado de trabalho, se destacar no seu trabalho, se destacar nas oportunidades, porque quando surgir oportunidade, as pessoas vão olhar para você como uma possibilidade. E uma possibilidade muito real, e não como uma pessoa tipo: "Ah, não, fulaninho tá ali só pra tá ali, não fede, não cheira". É ruim não feder e não cheirar numa empresa. Você precisa fazer diferença. E se esse vídeo fez sentido para você, por favor, deixe sua contribuição, que é um like aqui, e se você acha que faz sentido para alguém, manda para essa pessoa.
E se você ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou vai lá no nosso direct no Instagram, que eu vou fazer questão de te responder. Valeu, até a próxima.